E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje, por incrível que pareça, eu trago para vocês aí hoje um assunto que, na minha opinião, é de extrema relevância, tá? É algo importante e algo que, às vezes, nós achamos que sabemos fazer e ainda nós não temos tanto conhecimento ou não temos tanto tato, experiência para desenvolver isso que a gente vai abordar hoje, que assim, diante do meio que a gente atua, né, tanto no meio acadêmico, no meio profissional, na engenharia, as engenharias, a arquitetura, né, a gente vê que esse assunto de hoje é importante. Então eu trago hoje aqui posso talvez, não sei se eu posso falar assim, um amigo nosso, trabalhou aqui na casa com a gente, tá? Bacharel em Direito pelo Unisalesiano, né? Para vocês que ainda não estão aqui com a gente, nos sigam nas redes sociais, unisalesiano.com.br. Eu trago aqui hoje, tenho o prazer de receber, depois de muitas turbulências, de adequação de agenda, né, Anderson? Exatamente. Trago aqui hoje para vocês um amigo que ficou esse carinho, né? Que a gente criou essa proximidade por tanto tempo trabalhando na casa e por estar aí nos bastidores nos ajudando. O especialista também em marketing digital, Anderson Júnior. Anderson, cara, um prazer ter você aqui. Obrigado. Desculpa pelas idas e vindas, os ajustes. Graças a Deus conseguimos trazer você aqui. Então eu queria, Anderson, que você iniciasse talvez esse bate-papo nosso um pouquinho contando da sua trajetória, né, profissional, para a gente abordar o assunto de hoje. A palavra é sua, fica à vontade. Com certeza. Primeiro eu queria agradecer o professor amigo que deu essa oportunidade para a gente estar falando de um assunto Sim. que é tão relevante hoje e que, assim, é falado, mas talvez não é falado de uma forma tão prática. E quem fala acaba falando um pouco, acaba cobrando muito caro por isso. Então, hoje a gente está aqui para trazer um conteúdo relevante e para quebrar esse paradigma, né? Exatamente. Porque vocês vão entender que o Anderson assim, ele tem noção do que ele está falando. Exatamente. São anos e anos de experiência, trabalhando com o mais diverso cliente, atendendo quase todos os nichos, todas as áreas. Então, a gente pega uma experiência de todos e a gente modela para aquilo que a gente precisa. E nessa situação, Anderson, queira ou não, a gente vai montando, na hora que a gente monta essa carteira, não sei se eu posso chamar assim, né? Sim, sim. Essa carteira ou essa biblioteca de informações, né, cara, de diferentes segmentos e diferentes clientes, mas a gente começa a entender qual que é a falta na demanda daquele determinado profissional. Exato. Às vezes um precisa, talvez, de uma identidade visual diferente, ou precisa de um logo que às vezes não saiu ainda do papel para você estar sendo lembrado. Cara, mas eu não vou tomar muito tempo. Eu quero que você que fale disso daí, porque eu não sei nada, você que é o cara. Bom, então vou começar aqui me apresentando, até pra galera me conhecer. O professor, ele já disse o meu nome, eu trabalho com marketing, mais ou menos eu comecei ali em 2016. Eu comecei com fotografia, depois eu vim para design, depois eu vim para vídeo, aí eu comecei a estudar a parte de marketing, a parte de vendas e tô aqui hoje para falar para vocês. Então, know-how eu tenho para falar, experiência eu tenho para falar. Já trabalhei aqui na casa, então tem essa experiência também. E muito do que vocês veem aí nas nossas mídias, na parte visual, sim, na parte de vídeo, já passou pela mão do Anderson, entendeu? Já passou pelo nosso planejamento, pela nossa execução. Bom, vamos lá. Para a gente falar de marketing, de verdade, a gente precisa entender qual é o nosso objetivo. Sim. Porque talvez a gente pode pensar que marketing talvez a gente passar uma ideia errada daquilo que a gente quer vender, ou a gente passar uma visão da qual a gente não concorda. Não é assim. O princípio do marketing é você ser um bom contador de história e você gerar conexão. A palavra para você engajar nas redes sociais e a maior dor que a gente encontra para profissionais liberais da arquitetura, da engenharia e outros nichos é a prospecção de clientes. Que é importante. Porque, por exemplo, o arquiteto, o engenheiro, ele se forma. Ele vai para o campo de trabalho. E aí? Como vai vir o cliente até ele? Como vai chegar? Cara, esse ponto que você está tocando agora inicialmente, claro que vão surgir outros pontos importantes, mas esse é um ponto
que, por exemplo, eu não sei até hoje, talvez. Não sei, cara. Então, isso é importante. Com certeza. E, de fato, nós podemos separar, principalmente aqui para o interior, nós podemos separar de duas formas. Tá. O marketing offline, que seria os outdoor, Sim, seria um sim. banner. Isso é eficaz, mas nem tanto. Talvez para o seu nicho, o nosso nicho aqui, não seria tão atraente. Você iria investir um recurso que talvez você poderia estar investindo em tráfego pago, Tá. mas isso a gente fala mais lá pro final, Perfeito, que é para perfeito. dar todo um Não, contexto. Fica à vontade, sim. E também tem as mídias digitais. As mídias digitais, qual é o poder dela? Ela tem um poder que o marketing offline não dá pra gente, poder de escala. Eu consigo falar não só com o pessoal da minha cidade, eu consigo ir para outras cidades, consigo ir para outros estados e até para outro país. Então isso leva o nosso conteúdo, leva o nosso engajamento lá em cima. E aí a gente usa ferramentas de criação de conteúdo para que isso chegue lá. Entendi. Hoje, nas redes sociais, o que mais prospecta clientes é, de fato, a criação de conteúdo, porque hoje as pessoas, elas têm um senso de pertencimento, elas precisam pertencer a alguma meio. coisa, a alguma Perfeito. comunidade. E quando você gera um conteúdo que gera valor, você gerar um conteúdo de valor que vai agregar para uma outra pessoa, isso vai aproximar ela. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu sou engenheiro, eu sou arquiteto e eu quero trabalhar com designer de casa, por exemplo. Cara, casa é o sonho de uma pessoa. Então, o que você vai vender? Eu vou construir o seu sonho. Legal. Então, tem habilidades que todo profissional, eles precisam ter, de fato, que é, por exemplo, um bom storytelling. O que é storytelling? Saber contar uma boa história, ter uma boa narrativa. Tá. E isso a gente consegue encaixar isso que eu falei há pouco, que é de você falar que, por exemplo, eu vou vender o sonho para você, o que de fato você vai vender. Você vai construir o sonho daquela pessoa, porque eu falo por experiência própria. Uma casa é um sonho de muitas e muitas pessoas. Entende? Então, Mas, quando por a exemplo, gente... só te interrompendo um pouquinho. Vamos pensar. Eu posso estar errado, mas eu e você, a gente tem um posicionamento, um jeito de falar e até mais desenrolado, beleza? Com certeza. Tá? Então, por exemplo, como que às vezes eu pego uma pessoa que não tem... Cara, não é que eu sou perfeito, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que às vezes não tem essa facilidade, talvez, de falar num vídeo, fazer um Reels, fazer um Story. Como que ele vai fazer esse storytelling, cara? Sim. Isso que... Então, quando a pessoa tem essa dificuldade, porque eu já encontrei clientes assim que têm essa dificuldade, que não gostam de aparecer, a gente pode substituir isso. A gente pode substituir por um post. Hoje em dia, a gente consegue fazer vídeo com inteligência artificial. Perfeito. Então, essas inovações têm ajudado quem não quer aparecer. Só que o que eu aconselho é que com o tempo, porque isso é treinável, você ter essa boa comunicação, você saber se portar perante as suas redes sociais treinável. É treinável e você consegue treinar para que você fique bom nisso, tá? Entendi. Então, assim, a gente tem ferramentas. Por exemplo, post, um vídeo feito por inteligência artificial. E hoje, o que a gente tem acompanhado nas redes sociais, o post ele ainda dá certo. Legal. Só que o vídeo, ele entrega muito mais do que um post. E isso é teste, isso é número, isso é ciência. Legal. Porque com o vídeo, você consegue passar emoção. Sim. Você consegue, por exemplo, ter um bom posicionamento corporal para que aquela pessoa... São mínimos detalhes, mas que se você encaixa, Dá o seu certo. vídeo engaja. E é aonde você cresce o seu perfil, você se torna referência naquilo e você se torna autoridade. Depois que você virou autoridade no assunto nas redes sociais, as pessoas só vão querer ir com você. Então, assim, quando a gente vai pegar um perfil pra gente fazer esse trabalho, eu já falo desde o começo, a gente vai fazer você se tornar autoridade no assunto, para quando a pessoa pense em engenharia, em arquitetura, pense em você, lembre de você. Entendi. Por isso que a gente cria uma marca própria,
Por isso que a gente desenvolve isso de storytelling, a gente faz uma boa copy, que é um bom texto, porque todo bom vídeo precisa de um bom texto. Aí, tem uma grande dúvida também, que eu vejo muitas das pessoas falando e até trazendo à tona mas como eu vou começar? Como eu vou combater esses caras que já têm um equipamento, que já têm uma agência que investe muito dinheiro nisso? Cara, você que tá aí me escutando, comece com o que você tem. Se hoje eu tenho um celular, comece com o seu celular, arrume uma boa iluminação, compre talvez uma ring light, um microfone lapela. Isso tem muito influenciador grande que grava vídeo de publi, que são pagos muitos, milhares de dinheiros com o celular. Com o celular, uma luz e um microfone. Lapela. Entendeu? Então, assim, começa com aquilo que você tem e vai criando esse conteúdo de acordo. Porque, olha, quanto mais engajamento com o seu público você tiver, mais isso vai trazer pessoas para perto. Mais isso vai fazer você ser conhecido. Seus números vão crescer no Instagram, no Facebook, no próprio TikTok. O que tá em alta desses aí que você falou para nós? Qual que ainda tá, assim, se supera? O que tá em alta, o que entrega muito hoje são os Reels e o TikTok. Por que o Reels entrega muito? Porque ele quer bater de frente com o TikTok. Então, ele tá entregando muito, Eu fiz um teste recentemente, eu peguei uma conta com 45 seguidores. Postei um vídeo lá, o vídeo no orgânico, sem eu colocar dinheiro para tráfego pago. Pegou 785 visualizações em um dia. Isso só no orgânico. Então, assim, tinham 45 pessoas que me seguiam e o vídeo chegou para 785 pessoas. É mágica? Não. É posicionamento. É você ter uma boa desenvoltura para falar, você ter uma boa copy, você ter, talvez, uma boa edição e você ter o feeling para você ter esse conhecimento para você postar isso lá. Por isso que é muito importante... Isso eu até falo pra galera aí de casa, para que se você tiver a chance, procure um profissional. Porque muitas das vezes a gente quer criar, a gente não sabe o que criar e a gente às vezes acaba gastando dinheiro à toa. Entendeu? Eu quero começar com tráfego pago. Contrata um profissional para que te auxilie, para que te mentorie, entendeu? Exatamente. Porque, por exemplo, vamos supor que eu invista R$1.000 em tráfego pago sem um profissional e aí eu perco esse dinheiro. E aí, você que tá começando agora, sabe? Então, eu não sei se seria tão legal. Por isso que é importante... Por exemplo, nesse gancho que você tá falando, você falou em 745 visualizações. Eu tô aqui dividindo, tá, gente? Tô fazendo uma continha aqui porque me chamou atenção. Você falou que você tinha quantos seguidores? 45. 45. Então, eu dividi 745 por 45. Se eu não tiver errado, tá dando 16. Então, isso aqui dá 16... Você multiplicou 16 vezes... Aquilo que eu iria entregar. 1.600%. Né? Entendeu? Então, assim, é aonde que eu falei... que a gente tem um processo de escala. Porque no digital a gente consegue escalar. Então, se, por exemplo, o meu vídeo chegou para pessoas de Araçatuba, a gente tá em Araçatuba, Birigui, Rio Preto, Campinas, Sul, Nordeste, entendeu? Fora Portugal. E como que chega nisso aí? Olha, o jeito que eu usei foi um posicionamento de postagem, com uma simples hashtag. Com simples hashtags. O vídeo chegou mais longe. E por quê? E porque teve até uma alta taxa de compartilhamento. Quando eu postei o vídeo, eu mandei para uma rede de, por exemplo, 15 amigos. Esses 15 amigos repostaram nos stories. Aí mais gente vai vendo. Além desse posicionamento de hashtag, teve esse posicionamento interno. Se a gente fizer uma conta porca, se a gente fizer, fala conta porca porque é aquela conta de arredondamento, né? Se eu fizer 15 vezes 15, que 15 esses 15 amigos seus, né? Seguindo a minha mesma linha de raciocínio, a mesma linha de quantidade de amigos, cada um com mais 15, só aí nos primeiros 15 são 165 compartilhamentos. Entendeu? 15 vezes 15. Exatamente. Então, se você começar uma rede multiplicadora, cara, a gente não tem noção do número onde pode parar. É o que eu falei e retorno a falar. A gente tem a possibilidade do quê? De escalar. Perfeito. E essa escalada... é onde a gente acaba fechando os melhores contratos. Uma coisa que eu também sempre falo
voltando para esse gancho de você começar, é que se você não fizer, outra pessoa tá fazendo. Não tenho dúvida. E o cliente vai ficar com ela. Não tenho dúvida. Então, assim, começa, prospecta. Outra coisa também que faz a gente escalar é o tráfego pago. Que são quando vocês veem posts e aparece embaixo patrocinado. Tanto no Facebook, no Instagram, no TikTok. E isso também entrega muito. Isso também, assim, é o ouro para quem quer crescer, entregar o conteúdo e prospectar cliente. Por exemplo, ó, vamos imaginar. Eu tenho hoje, eu tenho a minha rede social, certo? A minha rede social hoje, estamos falando Instagram, por exemplo. Ela é minha, particular, né? Por exemplo, e se eu criar uma outra mídia, né? Com o trabalho que eu faço, né? A minha indagação é assim. Quanto que talvez eu teria que gastar, talvez nos primeiros 3 meses aí, né? Em valores, não sei se dá para mensurar isso, para eu, tipo assim, talvez chegar no engajamento aí de, sei lá, vou fazer um, né? Eu vou abrir aqui minha rede social, né? Por exemplo, a minha aqui, hoje eu tenho 1.420 seguidores, tá? Poxa, talvez eu tenha o Instagram desde quando eu comecei. Desde quando começou o Instagram, desculpa. Sim. Mas hoje, para eu chegar algo que eu faça profissionalmente num número desse. O senhor fala do zero. Do zero. Do zero, Isso. tá. Vamos lá. Existe um passo a passo que a gente precisa seguir até a gente chegar lá. Por exemplo, eu abriria o perfil, isso eu tô trazendo pro nicho de arquitetura e de engenharia, tá? Isso sempre pro nicho daqui. Eu colocaria uma boa foto de perfil, clara, que apareça quem eu sou. Tá. Pra começo. Faria uma boa bio. Uma bio talvez contando a minha experiência, talvez contando aonde eu fui formado, se eu tenho uma pós-graduação. E sempre colocar um link ali na minha bio. Ou que vá para o meu WhatsApp, ou que vá para uma landing page, que a gente chama de página de captura. Que é como se fosse um site aonde o nosso cliente cai, para a gente conseguir ter essa captura dele um pouco melhor. Tá. Só abrindo parênteses, essa página de captura a gente usa muito quando vai para o Google Ads, porque esse cliente precisa chegar em alguma plataforma e chega nessa landing page. Fecha parênteses. Aí eu começaria com produção de conteúdo. Começaria gravando vídeos, começaria com posts, faria uma boa identidade visual e começaria ir alavancando isso no orgânico. No orgânico. No orgânico. Tá. Isso tudo orgânico. Aí eu vou compartilhando com os meus amigos ali, com meus familiares, eles vão compartilhando, a gente cria essa rede, tá? O meu perfil, ele tá estruturado, ele tá com uma frequência boa de post, com uma frequência boa de stories, é legal a gente eu falar também dos stories, porque isso ajuda muito no seu engajamento, entendeu? Você tá sempre aparecendo porque as pessoas gostam de ver o que você faz, onde você tá indo, o que você tá fazendo, elas gostam de interagir. As pessoas têm esse feeling de interagir, entendeu? Então é bom que a gente vá também trabalhar muito com os stories. E a gente já criou ali uma rede, o nosso perfil tá ok. Porque não adianta a gente criar o perfil e já colocar ads nele. Porque vamos supor que o nosso perfil ele tá frio. Então pode ser que a gente até tome um ban. Você gasta por conta o dinheiro disso. no momento errado, sem você ter uma visibilidade que você não vai ter retorno. Exatamente, aí você perde. Então, o perfil ali tá com uma frequência boa de stories, já tá com 5 posts, já tá com os 2 reels. Ok, vamos pro tráfego pago. Vamos lá colocar o tráfego pago. Pro tráfego pago, a gente vai rodar, por exemplo, com um criativo. Né, que a gente sabe que pode ser um vídeo, pode ser um carrossel, pode ser um post. A gente monta toda a campanha e vai depender muito do orçamento. Por exemplo, vou te dar números de uma campanha de conversão que eu fiz há um tempo atrás. Eu investi R$21. R$21 e uma campanha de conversão. Tá. Desses R$21... O meu anúncio, ele foi vinculado no Facebook e no Instagram, tá? Foi vinculado nessas duas plataformas.
De impressões, teve mais ou menos 1.600 pessoas. De impressão, você fala no sentido de alcance ou não? Não. De pessoas que viram. Que viram. De pessoas que viram. Tá. Pessoas que tocaram no meu link... Pra ver, pra abrir. Pra abrir aquele link que eu tinha colocado ali. Foi, se eu não me engano, foi 25, 26 pessoas. Tá. A gente chama de CPC, que é custo por clique. O meu custo por clique deve ter ficado ali 75 centavos, mais ou menos. Então, assim, seriam 25 pessoas, 26 pessoas clicando no seu link já interessadas naquilo. Porque com a campanha de tráfego pago, a gente direciona isso certinho... Isso a R$21. R$21. Perfeito. R$21, tá? R$20. Então, legal. assim, 1.600 pessoas tiveram impressões, 1.500 e pouquinho tiveram as impressões lá, viram. O alcance, se eu não me engano, foi um pouquinho mais que isso, 1.700, 2.000, porque até foi um pouco de dinheiro e uma campanha de um dia. Você também criou o intervalo de seleção, vamos dizer assim. Exatamente. Porque a gente cria uma seleção. E um pulo do gato do tráfego pago é o quê? Eu coloquei a minha campanha para começar a rodar 00:50. Por quê? Eu coloquei para rodar 00:50. Eu tô tentando entender o porquê. Entendeu? Porque o nosso conteúdo, o Facebook, o Instagram, demora para engajar mais ou menos umas 5 horas. Então, eu pegaria o pico das 6, das 5:30 até as 9, que é um horário de pico que as redes sociais têm. Então, bem nesse horário, o meu anúncio ele já estaria quente o suficiente para mais pessoas verem. Para mais pessoas verem. Entendi. É o que eu volto a falar. Por isso que é importante você ter um profissional que vai te orientar. Entendi. Que vai te orientar. Sim, por conta desses detalhes. Concordo plenamente. Então, assim, investi R$21, trouxe 25, 26 pessoas para aquele site que tinha lá para trazer. Então, assim, gastando R$21, você teria 25 leads que são possíveis clientes. Uhum. Entendeu? Então, assim, com R$21 você trouxe 26 pessoas. E você acha que hoje, por exemplo, qualquer ramo, independente da engenharia, da arquitetura, dá para prospectar muito na rede social? Dá prospectar sem, assim, eu falo sem pestanejar. Dá para prospectar. Desde que esteja com seu perfil ali já estruturado. Geralmente um perfil para estruturar dessa maneira que você está dizendo para nós demora quanto tempo? Depende muito do quanto você está disposto e do quanto você tem tempo. Porque, por exemplo, se eu faço no orgânico, né? Eu vou ter que ter uma boa frequência de stories. Então, eu vou ter que gravar mais, eu vou ter que compartilhar mais, eu vou ter que criar mais, entendeu? Isso é um problema. Isso, entendeu? Então, o que a gente pode pensar? Que a gente iria compensar esse valor que você iria gastar em tráfego pago, você gasta em tempo. Porque hoje, na maioria dos casos, tem muita gente que começa e não tem dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro para pagar um gestor de tráfego, para pagar uma agência, para pagar um consultor. Então, assim, o que eu aconselho é, vá movimentando suas redes sociais no você orgânico. Mesmo. Isso, vá ali movimentando, sabe? Aqueça um pouco o seu perfil. E aí, você vai descobrindo qual é o seu público. E aí, você chega e você monta o seu público-alvo e a sua persona. Público-alvo tem uma distinção entre os dois. Público-alvo é aquele público que você quer atingir. Então, eu quero atingir, por exemplo, homens e mulheres de 30 a 45 anos, de tal localidade. Agora, a persona, a gente literalmente cria uma pessoa. Então, eu quero vender aquilo, eu quero que aquilo seja entregue pro João. O João tem 35 anos, ele gosta de sair para tal lugar, ele é casado, ele tem 2 filhos, ele quer construir uma casa, tal. Então, com essas métricas, juntando com as métricas que o seu perfil vai me dar, porque assim, métricas são tudo aquilo que o seu perfil te dá. Então, por exemplo, eu vou lá e aí eu solto um post, eu solto um vídeo. A própria rede social, ela vai me dar todos os números para quando foi entregue, se tá indo mais para mulher, se tá indo mais para homem. Então, com essas métricas, a gente consegue montar toda uma campanha direcionada e ser bem mais assertivo com isso. Tá. Puxando um gancho que você falou um pouquinho, né, no começo, por exemplo, eu poderia, talvez, nesse início de carreira nas mídias sociais, talvez, de forma orgânica,
Talvez trabalhar com inteligência artificial? Com certeza. Com certeza. E aí a gente tem ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT. Sim. Nós temos o Google Bard, que não é mais Bard agora, ele tá tendo uma troca de nome. Então, assim, tanto para criar posts, para fazer copy, que é aqueles textos um pouco mais persuasivos, a gente tem inúmeras inteligências artificiais que fazem isso, que nos auxiliam, e muitas delas são de graça. Então, a gente, mais uma vez, não precisaria investir para ter essa prospecção inicial. E aonde que fica o divisor de águas, por exemplo, do profissional? Por exemplo, eu, Juliano, sou engenheiro civil, arquiteto e tal, né? Faço essa parte de projetos, né? E aí, efetivamente, eu vou começar a prospectar, né? E aí eu começo a usar a IA. Para fazer post, fazer tal. Em que momento, talvez, eu né, tenha esse divisor para falar, pô, não dá mais, cheguei num determinado ponto que chega, não consigo mais trabalhar, preciso de alguém, eu preciso investir para os meus projetos aparecerem, né? O divisor de águas é a hora que você vê que não está dando resultado. Que você tá fazendo e o resultado não tá chegando. Eu tô investindo tempo, eu tô pesquisando, eu tô tentando e eu não tô conseguindo. Porque, assim, e já chegaram muitos clientes até mim frustrados com a rede social. Falou, eu já tentei de tudo e não dá certo. Eu falo, calma, vamos lá, vamos planejar. Tudo que tem uma base sólida... Sim, não tenho dúvida. Tudo que tem uma base sólida, tudo que for pra cima também vai ser sólido. E vai aguentar mais porrada. Cresce junto, né? Exatamente. Porque, Cresce assim, junto. o digital não é mágica, não é instalar de dedos, é estratégia. E pode ser que uma estratégia, que você tá usando, não tá funcionando. Por isso que é importante você ter alguém, ou você mesmo parar e analisar e ver onde você tá errando. E mensurar o seu resultado. E colocar isso na ponta do lápis. Falar assim, nossa, eu tô gastando muito tempo e comecei a investir meu recurso. Então, assim, o tempo... Uma das grandes dificuldades também que as pessoas têm, assim, eu não tenho tempo para gastar com marketing, eu quero gastar com a profissão. Porque muitas das pessoas deixam de, talvez, executar a profissão para ter que se preocupar com o marketing. Então, assim, mais uma vez, se você tem uma pessoa que te ajude, né? Não necessariamente um profissional, talvez uma pessoa que está com você, um amigo, ou talvez o irmão, o seu marido, mãe, enfim. Um estagiário. Alguma pessoa que te ajude. Entendeu? Porque, assim, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Tenho dúvida, concordo. A gente, de fato, precisa de pessoas para que... Para agregar, para crescer. Que ajudem. Então, assim, só voltando para fechar a sua pergunta. O divisor de águas é o resultado. Quando a pessoa sente que ela não tem resultado, ela vai se frustrar e ela vai começar a se perguntar, será que isso é para mim? Será que eu tô fazendo do jeito certo? Porque isso frustra, porque você sai da faculdade... Não vem nenhum cliente. Você tá parado. Aí você tá nas redes sociais. Isso é uma loucura, cara. Aí já vem aquele parente, aquele amigo fala, cara, você tá gravando vídeo pra rede social, você tá ficando maluco. Você estaria que tá indo atrás de cliente, e aí você começa a ter um monte de coisa na cabeça. E quando você vê... pressão, né, cara? E quando você vê, você tá só fazendo marketing, não tá trabalhando naquela área que você estudou, que você se preparou para você tá ali. Entendeu? Então, assim, eu perdi o número de pessoas que chegaram a mim com essa preocupação. Eu acho que são essas duas. Como eu prospecto e eu comecei a mexer com redes sociais, mas eu não tô tendo resultado e eu tô mexendo mais com a rede social e não tô focando no meu trabalho. Puxando esse gancho, né? Por exemplo, falando em engenharia civil e arquitetura em termos de projeto, consultoria, em obras, enfim. Qual seria talvez o conteúdo que eu poderia, que eu pudesse, sei lá, eu vou visitar uma obra. Por que eu tô te perguntando isso, né? Por exemplo, vou me imaginar que é até interessante tocar nesse assunto quando a gente fala de identidade. Nossa, me fugiu. Repertório intelectual. Eu fiz um projeto, certo? Ou vou me imaginar, eu vou fazer o inverso, tá? Eu fui no seu escritório,
Falei, Anderson, tô querendo prospectar, tô querendo fazer, querendo investir nisso aí. Me dá um briefing aí, me faz um spoiler aí, um orçamento, tal. O que você vai me atender, tal. Aí eu pego aquilo que você me propôs, com o seu determinado preço, e vou barganhar no mercado. Aí eu acho, sei lá, o Zé das Couve, que tem bastante. E isso acaba manchando não só a profissão, mas todas as outras. Aí o cara me cobra, sei lá, 1/3 do que você cobraria. Eu falo, cara, puta, vou fechar. E fecho. Aí, 1 mês nada, 2 meses nada, 3. Aí eu falo, cara, o que eu fiz de errado? Então, assim, por onde, até para aproveitar que o público, né, o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, para, tipo assim, fazer, talvez, claro que a gente não só acerta na vida, não é isso, né? Mas com que talvez erremos menos, né, ou desperdicemos tempo, dinheiro, tanto meu quanto o seu, porque você vai estar ganhando para fazer uma coisa e às vezes eu não vou te dar o retorno também como cliente que você esperaria. Sim. Porque eu preciso também, poxa, quem faz o meu trabalho é o Anderson. Então, se às vezes o meu trabalho também não está sendo visto, eu acabo te prejudicando. Sim, com certeza. Diretamente, com né? certeza, porque eu não estou apresentando o resultado. Exatamente. Quando você, por exemplo, o senhor veio no meu escritório, se você não apresenta o resultado, daqui 2, 3 meses você vai embora. Exatamente. Entendeu? E você vai embora. Vai procurar alguém que te dê resultado. Vai. Entendeu? Em todas as esferas, tá? Em todos os não nichos. Não tô falando só em tudo que, né? Porque eu tô pensando assim, por exemplo, vamos imaginar. Eu peguei, né, meu celular, começando como você está falando, poxa, hoje eu tô aqui na obra do Anderson. E aí, Anderson, beleza? Estamos aqui na obra dele visitando. Pô, a obra dele vai ter tal estrutura, tal... Só que será que o Anderson permite que eu faça isso? Eu mostre a intimidade dele, o projeto dele. É onde eu caio no intelecto, né? no repertório intelectual. Por quê? A partir do momento que eu desenvolvi um projeto, tanto engenharia quanto arquitetura, e o Anderson pagou por esse projeto não é mais meu. Esse projeto é seu. Sim. Você comprou ele de mim. Você me contratou para. Então eu não posso... Então, como que eu faria uma situação dessa, Anderson? Eu não sei, cara. Eu não sei como, às vezes, direcionar e pensar no que eu poderia ou como eu faria isso. Sim. É uma dúvida. Bom, a gente tem inúmeras formas de responder essa pergunta, mas eu vou ser o mais breve e o mais assertivo possível para que eu responda, para que todo mundo entenda de uma forma muito clara. Sim. A gente tem que sim tomar alguns cuidados com essa divulgação de clientes, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso também entraria e a gente precisaria tomar alguns cuidados com isso. Por isso que eu volto a falar que um profissional te ajudaria. Agora, vamos lá. Fantástico. Que conteúdos que eu posso criar? Para quem você vai vender? Por exemplo, eu tô aqui numa obra, vou gravar um stories, olha aqui, eu tô na obra tal, e eu vim aqui hoje, por exemplo, fazer uma inspeção. Perfeito. O interessante é que você grave isso, só que você converse até com a pessoa antes. Fala, olha, eu tô aí, eu vou gravar um conteúdo, tal, eu posso. Poder, você vai e grava, porque assim... Como eu falei que as pessoas gostam de ver aonde você tá, aquilo que você tá fazendo, isso também entraria para isso, entendeu? Mas não só conteúdos como esse, conteúdos do dia a dia. Entendi. Posts como, por exemplo, aquele que eu falei lá no começo. Você que quer construir o seu sonho, você que quer... E eu volto a falar do storytelling, que é uma boa narrativa. Então, assim, eu posso passar o dia inteiro só mostrando o meu rosto. Desde que eu tenha uma boa narrativa, as pessoas vão ficar com aquilo. Então, eu posso, só voltando para exemplos, eu posso ir numa obra, eu posso filmar, eu posso fazer um bumerangue, eu posso, por exemplo, se for um prédio, eu vou de fora do prédio e tiro uma foto. Falo, hoje eu tô aqui, tal. Posto um stories, por exemplo, de bom dia... Entendeu? Como está sendo a sua semana para gerar esse engajamento com as pessoas. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente pode produzir posts criativos pro próprio Ads, entendeu? Trazendo, talvez, o público para
por exemplo, se você for um arquiteto, designer de interiores e aí você... E o seu foco, por exemplo, é em decorar casas de festas. Por exemplo, eu sou um arquiteto de casa de festas, eu trabalho em casa de festas. Você vai direcionar o seu conteúdo para aquilo, para um criativo, para um post, para um story. E, de fato, isso vai dar resultado. Outra coisa que até que o senhor falou um pouco mais cedo, que era assim, a pessoa chega até você e aí ela não vê resultado. Isso também é muito importante a gente falar. Porque, assim, muito cuidado com os profissionais que vocês contratam, tá? Sim, não é generalizando, pelo amor de Deus. Sim. Eu só tô querendo falar para você ter um cuidado. Desconfie de pessoa que cobra muito barato. Desconfie de pessoa que não tem know-how para falar daquilo que ele tá falando. Porque, por exemplo, eu vou te dar um grande exemplo de por que é importante você estar nas redes sociais. Se eu quero contratar um arquiteto ou um engenheiro, eu vou lá no meu Instagram, pesquiso. Aí eu entro no perfil do Joãozinho. O perfil do Joãozinho tá todo feio. Automaticamente eu vou pensar, se o Joãozinho não tem um cuidado com o perfil dele, porque assim, eu costumo falar que o nosso perfil é a nossa vitrine, é a nossa casa. Entendeu? É como se fosse uma loja de roupa. A loja de roupa tem a vitrine bonita de sapatinho, a loja lá tem a vitrine bonita. As nossas redes sociais são a nossa vitrine. E quanto mais bonito, quanto mais alinhado isso tiver, mais isso vai fixar a pessoa. Aí a pessoa entra no Instagram do Joãozinho, no Facebook, e vê que tá todo desalinhado, que não tá legal, a foto não tá legal, não tem recorrência de post. Beleza. Ele não vai ficar com o Joãozinho. Não. Aí eu entro no Instagram do professor, tá lá, com uma foto bacana, com vídeo, com um post bacana. Entendeu? Tá com uma bio legal. Tá. Tem, por exemplo, fotos de projetos. A gente pode trabalhar também nessa criação de conteúdo. Relatos, depoimentos, que a gente chama de provas sociais. Legal. Que também converte bastante. Que você pega depoimento de pessoas que fizeram um projeto com vocês, com você ou com o seu escritório, e foi aprovado. Foi bem sucedido. Exatamente. Seria uma prova social, seria outra forma de criar um conteúdo. Talvez um antes e depois de um ambiente que você reformou. Entendeu? Talvez, por exemplo, você pega uma casa que você tem que construir uma casa em cima de outra. Você demole e aí você faz todo esse projeto. Um antes e depois. Legal. Então, assim, inúmeros conteúdos que a gente pode abranger. E, assim, não é que todo conteúdo precisa ter uma qualidade extremamente cinematográfica, entendeu? Até porque isso é caro. Sim. E para quem tá no começo, não tem esse investimento. Então, assim, nesses pequenos detalhes que a gente fideliza o nosso cliente. E a gente se torna autoridade e acaba pegando, não todos, mas a maioria dos clientes que vêm até a gente. Essa interação, ela acaba sendo importantíssima. Por exemplo, uma coisa que eu estava perguntando pro Anderson antes da gente começar, né? Como que eu, num caso desse, separo perfil pessoal do perfil profissional? Tá, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Isso é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. E eu acho que não tem uma resposta certa. Tá. Ao meu ver... Tem uma regra, talvez. O que eu costumo passar é assim. Você é um profissional, certo? Por que na sua rede social você vai postar talvez uma foto numa balada para um cliente ver você lá? Não que seja errado você ir, mas... Não que seja errado você ter vida social. Exatamente. Mas tem coisa que você não precisa ficar exposto. Mas tem coisa que você não precisa se expor. Sim, entendeu? Sim. Vitrine. Então, exatamente. Voltamos a falar da vitrine. Perfeito. Entendeu? Então, se, por exemplo, o que eu costumo falar é assim, separa. Deixa esse seu perfil aberto, né? Posta só coisas profissionais. Não é que você só vai colocar post. Porque é muito bom no nosso perfil a gente mesclar o orgânico do mecânico. O orgânico por exemplo, uma selfie minha, uma foto com a minha família, entendeu? Uma foto do meu cachorro. Mesmo no profissional? Mesmo no profissional. Tá. E aí a gente mescla o mecânico, que são os posts, os vídeos mais trabalhados, com essa nossa vida. Porque, assim, as pessoas precisam entender também que a gente é uma pessoa como elas. Então, a gente tem uma vida parecida com a delas, que a gente é, de fato, um ser humano. Porque tem muitos perfis influenciadores que a gente vê
E a gente vê a pessoa lá em cima. Ah, eu nunca vou chegar nessa pessoa. Não. Quanto mais próxima do público a gente tiver, mais fácil de chegar. mais fácil vai ser a comunicação. E também, sempre quando for falar nas redes sociais, isso é uma dica importante. Quando você for falar nas redes sociais, tenha uma linguagem fácil, para que todo mundo entenda. Entendeu? Eu tô numa conversa com amigos engenheiros. Você fala os termos técnicos. Agora, com o cliente, com o seu público, você não vai falar em termo técnico. Você vai falar... Isso que o Anderson falou, eu tava vendo uns stories no Instagram, acho que ontem à noite, talvez, ou hoje, eu não me lembro. E eu tava acompanhando um story de alguém que postou de um cara, né, que hoje tá muito em alta nas redes sociais, porque ele é um comerciante de carros. Sim. Beleza? E aí ele tava contando exatamente isso que você tá falando, né? Que ele se adequa, né, ao perfil do cliente dele. Por que ele tava falando isso? Chegou lá um MC desses que estão em alta, tal, chegou lá e falou, e aí, cachorro? E aí, aliado? E aí, não sei o quê? Me vê um carregador de celular aí, Aí ele falou, pô, beleza, cachorro, aliado, já vou buscar, Ele entrou na vibe do cara. Então, o que ele fez? Ele abraçou o cara do mesmo jeito que o cara abordou, ele retribuiu e o cara se sentiu acolhido. Exatamente. Então, olha que interessante, né? Me puxou o gancho disso que eu vi recentemente. Então, isso que você falou é importante. Por exemplo, não é que eu sou um expert em português, não é isso, né? Sim. Mas, por exemplo, para cada situação que eu vivo, exemplo, eu não posso entrar, às vezes, numa sala de aula e começar a falar só gíria. Sim, com certeza. Isso é postura, né? Eu não posso, por exemplo, chegar num cliente e tratar o meu cliente, uma coisa séria, uma reunião de trabalho, às vezes, com uma certa imaturidade. Então, a gente também, como profissional, nós temos que saber essa linha divisória. Exatamente. De posicionamento perante ao outro, para que, tipo assim, entenda-se os limites, entenda-se os parâmetros a serem abordados, porque isso é importante, né? Claro que eu vou confraternizar, eu vou passear, eu vou viajar com a minha família. Com certeza. E né? postar isso também no seu profissional, não tem problema nenhum. Tem uma grande diferença, voltando a tocar nesse assunto, que a gente precisa estar atento. Por exemplo, no meu perfil profissional, eu posso postar ali a foto de eu tomando um vinho, entendeu? Sim. De talvez um copo de uma bebida ali, só que algo mais tranquilo. Agora, no seu perfil algo pessoal... leve, sem peso, algo né, cara? leve, entendeu? Puta, bacana. Entendeu? E aí, no seu perfil fechado, aí você cria um outro perfil e fecha. E aí deixa com sua família, com amigos, e lá você posta. O que você quiser. Posta o que você quiser. O que muitas pessoas fazem também, às vezes, é pegar o seu perfil profissional e aí eles criam melhores amigos. Sim. Para não ter que criar mais um perfil. Só que isso é muito perigoso. Porque vai que você posta errado e posta no seu principal e aí é alguma coisa... Ou às vezes você posta e alguém vê e outro que gostaria de ver não viu, se sente excluído. Exatamente. Então, assim... É difícil. A internet, do mesmo jeito que ela pode te guinar muito rápido, ela pode te descer muito rápido. Do mesmo jeito que você sobe muito rápido, com algum deslize você desce. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio, a gente ter essa noção de que quando a gente vai pro digital, alcança muita gente. Entendi. É assim, tantas pessoas que a gente não consegue mensurar de fato para onde vai. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado de dividir. A dica que eu dou é, divida o seu perfil. Ah, mas eu não gosto. Divide o seu perfil, evita. É menos uma dor de cabeça que você vai ter. Se você precisar, é menos uma coisa que você vai precisar resolver. Evita esse problema. Entendi. Entendeu? Evita esse problema. E outra coisa que você trouxe à tona também, de se camuflar, de até a palavra certa seria você ser um camaleão naquele ambiente que você tá, é muito importante também. Porque adequação, né? Exatamente. Do mesmo jeito que eu falo
com o meu amigo, eu não posso falar com um cliente. Não, com certeza. Entendeu? Então a gente tem que ter essa adequação e a gente tem que ter feeling para isso também. Entendeu? Para saber quando falar. Isso não é dom, isso é treinável. Isso é treinável, isso é treinável, isso você consegue adquirir com o tempo. Exatamente. Você entra, sabe, você vai efetivamente saber onde você está entrando, você já está preparado para, né, saber o que você pode falar ou não, entendeu? E aí a gente pode também falar que bons profissionais, além dele saber o que ele está fazendo, um arquiteto, um engenheiro, ele também tem que ser um bom comunicador. Ele pode buscar isso, ser um bom comunicador, ter um bom storytelling, ser bom também com vendas, porque isso em todo nicho, alguma hora você vai precisar. Você vai usar. Fazer mais isso, mas isso é papo para um outro podcast sobre então vendas, eu vou aproveitar o seguinte, ó, sobre persuasão, gente ali a gente conversa. Não, eu com certeza, Anderson, eu vou querer trazer você novamente. Já guarda esse assunto aí, que eu vou trazer o Anderson novamente pra gente falar isso. Mas pra gente ir pra reta final, pra gente fechar esse bloco, tá? Rapidamente, qual que seriam, talvez, 3 ou menos dicas para aquele que está querendo engajamento nas redes, diante do que você já contou? Sim. Que você acha, tipo assim, ó, gente, faz isso, isso, isso. Ó, a primeira coisa é você ter um bom perfil. Sim. Você ir atrás de uma identidade visual, você realmente estruturar o seu perfil, você ter uma boa foto, talvez se você precisar fazer um ensaio corporativo, você faz. Eu preciso de uma logo, faça a sua logo, ter um perfil bem estruturado. Segundo passo, criar conteúdo de relevância. Criar um conteúdo que vá agregar para outra pessoa. Porque a internet está repleta de conteúdos que não vai agregar para pessoa nenhuma. Quanto mais assertivo nisso você for, melhor. Então, uma dica até mais importante, eu acho, é você ter esse conteúdo de relevância. Sim. Você ser relevante pro próximo. Você pode ter certeza. O que você tem para falar, alguém tem que ouvir. Então, assim, cria conteúdo de relevância. E o terceiro é você procurar um profissional para que te ajude. Para que quando você tiver o seu perfil ali bem estruturado, você já tá com um bom engajamento, que você vá para o próximo nível. Que seria, talvez, por exemplo, um tráfego pago, um Google Ads ali. Então, eu acho que essas 3 são as principais. E também uma quarta que eu costumo falar para quase todos os meus clientes é comece. Comece. Eu falo. Comece. Eu agrego a quarta, Só a comece. quinta. Comece e acredite. Só comece. Mas o meu parente, meu vizinho tá falando, você tá passando... Cara, você não tá passando vergonha. Você tá chegando, você... É como se você estivesse literalmente subindo a régua, entendeu? Você tá... Selecionando, exatamente. Então, assim, comece. Eu só tenho um celular. Começa com o seu celular, entendeu? Aos poucos você vai investindo, vai crescendo, vai engajando, até a hora que você já tá grande, já tá fechando contratos multimilionários, enfim. E que acontece. Exatamente. E acontece com mais frequência do que a gente imagina. E isso que é legal do digital. Eu volto a falar que o senso de expansão, né, da onde você pode chegar, a escala aumenta muito. Aumenta muito. Bom, gente, então eu queria agradecer de novo nosso amigo e ex-companheiro de trabalho, o Anderson Júnior, especialista em negócios digitais e bacharel em Direito pelo Unisalesiano. Então, para vocês que ainda não nos seguem, que ainda querem uma informação de um centro universitário extremamente estruturado, procurem-nos, unisalesiano.com.br. Vocês vão ver qual que é o nosso diferencial, tanto nas áreas da saúde, nas áreas das sociais, humanas, as engenharias, a arquitetura. Venha nos visitar. Vem aqui dar um pulinho aqui para conhecer a gente, conhecer a nossa estrutura e saber um pouco, talvez, da história do Anderson, que já passou por aqui, tanto como profissional da casa e também como
estudante de graduação da casa. Então, Anderson, obrigado por tudo. Foi um prazer ter você aqui. E já fica preparado que a gente vai fazer um próximo nesse mesmo esquema. Pode deixar. Tá? Pode e já deixar. foca em persuasão. É isso que nós vamos falar. Eu vou dar o spoiler porque vocês vão esperar. É Obrigado, isso aí. cara. Obrigado, professor. Um abraço, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.